te atualiza sobre os números do acordo entre Flamengo e Red Bull Bragantino por Léo Ortiz. O zagueiro nem vai mais jogar pelo clube paulista. Bora te atualizar sobre o Flamengo. Marcos Braz concedeu entrevista antes do jogo do Flamengo contra o Madureira, falando sobre reforços, Ortiz e muito mais. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e também deixe like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Campeonato Carioca, Fluminense e Botafogo, clássico desse domingo. Vou na vitória do Fluminense, Boa Vista e Bangu. Vou na vitória do Bangu, Vasco e Portuguesa. Vou na vitória do Vasco. Faça seu cadastro na 1xBet usando o link que está no comentário fixado. E não se esqueça de usar o código FLANEWS1x, igual está aí na tela, para você ganhar 100% de bônus do valor do seu depósito. Se cadastre na 1xBet. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre exames médicos feitos em Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, apontaram que ele teve uma fratura do nariz. Não há tempo de recuperação, é certo que para voltar a treinar e também jogar, Fabrício Bruno vai precisar daquela máscara. Bora falar sobre o Flamengo. Marcos Braz concedeu entrevista antes da partida do Flamengo contra o Madureira, a partida em que o Flamengo se despede da fase de grupos. Vocês sabem que o Fla já tem o título da Taça Guanabara garantido, né? Pois bem, o Braz foi perguntado sobre a contratação do Ortiz e disse o seguinte: está tudo fechado, a gente ainda precisa assinar os documentos, mas está tudo bem encaminhado. Tudo ajustado em relação aos prazos de pagamento e a maneira como ele foi contratado. Tive um longo tempo com o jogador anteontem em São Paulo. Também dei algumas posições do Flamengo e algumas posições minhas para contribuir com a negociação. E graças a Deus deu tudo certo, ele vai se apresentar, a gente espera o mais rápido possível. O Braz ainda falou sobre um papo que teve com o Tite e sobre possíveis novos reforços. A frase foi, abre aspas, o que eu prometi para o Tite eu cumpri. De La Cruz, Vinha e Ortiz, os três vieram. E a gente ainda tem algumas situações para fazer, fecha aspas. E você tá contente com o nível de reforços do Flamengo? Acha que o time ainda precisa de mais qual posição para estar brigando por todos os títulos na temporada? Use o espaço para comentários e já deixe a sua opinião, beleza? Bora te atualizar agora sobre Carlinhos. Por onde é que vai o artilheiro do Campeonato Carioca? Você sabe que o centroavante do Nova Iguaçu, autor de 8 gols, 2 a mais do que o Pedro, tem sido muito sondado. Conversei antes de gravar o vídeo com um dos representantes do jogador e eu vi que vários clubes brasileiros buscaram informações. Há quem diga, inclusive, que o Flamengo está na parada. Não há nenhuma oferta, o Flamengo só está monitorando como vários outros clubes fazem. As propostas que existem oficiais pelo Carlinhos nesse momento são de clubes da Ásia. 2 times de lá fizeram proposta para a compra do jogador, operação que vai custar entre 1 e 2 milhões de dólares. A ideia do Carlinhos era continuar no futebol brasileiro à espera de propostas de times da primeira divisão. Só para arrematar, se você não lembra dele, jogador de 27 anos de idade, 1,97 m de altura, rápido, ótima finalização. Atleta revelado no Corinthians, chegou a ser artilheiro da Copa São Paulo Juniores de 2017 com 10 gols, depois rodou por vários times e se reencontrou de uma maneira muito mais profissional com a camisa do Nova Iguaçu. Bora trazer agora os números da contratação do Flamengo em relação a Léo Ortiz. O martelo foi batido na noite dessa sexta-feira depois de enorme novela. E o Flamengo ainda conseguiu uma última vitória, a liberação do atleta em relação a jogos da pré-Libertadores. O Red Bull Bragantino vinha batendo na tecla de que queria o Léo Ortiz para as partidas do próximo meio de semana e do outro contra o Botafogo, na última fase, antes da fase de grupos da Libertadores da América. O Flamengo entendeu que não e conseguiu convencer não só os dirigentes do Red Bull daqui, como da matriz lá na Alemanha. O negócio foi formalizado na noite dessa sexta-feira. Operação de até 8 milhões de euros ou 43 milhões de reais. São 7 milhões de euros garantidos, que serão pagos ao longo dos 2 próximos anos. 4 parcelas em cada ano. 1 milhão de euros previstos em caso de bônus por títulos conquistados. Não são títulos tão distantes assim, então o negócio pode alcançar esses 43 milhões de reais. Léo Ortiz vai assinar até dezembro de 2028, velho pedido do Tite, jogador que chega para ser titular absoluto. Terceira contratação de impacto do Flamengo na temporada. De La Cruz havia sido o primeiro, depois Matias Vinha e agora a chegada do Léo Ortiz, atleta com potencial para a seleção brasileira. A última sobre o Flamengo, o volante Gerson passou nessa sexta-feira por cirurgia no rim, deve ter alta do hospital no domingo, ainda não há previsão de retorno aos campos.
Hora de falar sobre Campeonato Carioca. Nesse sábado, o Flamengo venceu mais uma 3-0 contra o Madureira, 27 pontos conquistados, melhor campanha da competição, só um gol sofrido durante toda a primeira fase. O time teve melhor ataque, melhor defesa. Nesse sábado, mais um gol do Pedro. Destaque também para a boa presença de público no Maracanã, mas as atenções todas do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro estão voltadas para o domingo de decisão envolvendo Vasco e Botafogo. A gente já sabe que o Flamengo se tornou o campeão do turno, que Fluminense e Nova Iguaçu estão na semifinal. Resta a definição da quarta e última vaga. O Vasco tem 19 pontos, o Botafogo tem 17. O Vasco joga contra a Portuguesa dentro de casa, São Januário. Se vencer, será o quarto colocado, ou estará garantido, talvez ele até ultrapasse Fluminense e Nova Iguaçu. Mas se vencer, o Vasco estará nas semifinais. Se ele empatar ou perder, vai precisar torcer para que o Botafogo não vença. Isso porque se Botafogo e Vasco terminarem empatados em pontos, a vantagem será do Botafogo, o Fogão que pega o Fluminense no clássico dessa tarde, jogo dos mais interessantes. Só para arrematar sobre esse assunto, Fluminense que vem de uma conquista super importante da Recopa, muito cansado, o time teve um jogo extremamente desgastante na última quinta-feira, enquanto o Botafogo também começa a pensar na partida contra o Red Bull Bragantino, meio de semana. Os dois próximos meios de semana teremos Red Bull Bragantino e Botafogo valendo vaga na Libertadores da América. Um vídeo com os bastidores da chegada de Léo Ortiz ao Flamengo. Nós vamos trazer todos os detalhes dessa longa novela, uma negociação que chamou atenção no mercado de transferência do futebol brasileiro pelo tempo de duração, porque, vou te falar, a negociação foi longa e nós vamos trazer todos os detalhes. Tintim por tintim, quanto o Flamengo ofereceu no começo, quanto o Red Bull Bragantino ofereceu no começo, quanto o Flamengo vai pagar no fim das contas, se ele vai jogar ou não contra o Botafogo pela Libertadores antes de chegar ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Agora vamos falar do Léo Ortiz, porque é o seguinte, Léo Ortiz já é jogador do Flamengo, já assinou o contrato dele, tá com o Flamengo, já se despediu dos jogadores do Red Bull Bragantino nesse sábado, mas no vídeo de agora a gente vai trazer o resumo dessa longa negociação, os bastidores, tá bom? Da negociação entre o Flamengo, Léo Ortiz e Red Bull Bragantino. Isso tudo começou lá no fim de dezembro, começo de janeiro, com o Flamengo isso tudo começou com o Tite, foi contratado e pediu a contratação do Léo Ortiz. Aí no fim de dezembro, começo de janeiro, o Flamengo foi atrás do Léo Ortiz e ofereceu ao Red Bull Bragantino 5 milhões de euros. Mas ofereceu isso porque tinha uma informação do empresário do jogador que o Red Bull Bragantino havia um acordo de cavaleiros, digamos assim, para liberar o Léo Ortiz nessa janela de transferência. Quando o Flamengo fez a proposta, o Red Bull Bragantino virou e falou, não, olha só, a gente tem um acordo de cavaleiros para um clube do exterior. O Flamengo é nosso rival direto no futebol brasileiro. Então, esses 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, não tem como a gente vender. Para o Flamengo, a gente vende por 12 milhões de euros, que dá quase 64 milhões de reais. O Bragantino, o Flamengo falou, ó, esse valor não dá, beleza, o Bragantino foi, com o passar do tempo, baixou a pedida para 9 milhões de euros, 48 milhões de reais. Depois, desceu para 8,5 milhões de euros e bateu o pé. Falou, não, é isso que a gente quer, 8,5 milhões de euros, quase 46 milhões de reais. O Flamengo, que havia oferecido 5, subiu para 6, 32 milhões de reais, de maneira fixa, e ofereceu mais 1 milhão de euros, tá? Em bônus, que seria metas por títulos. O tempo passou, conversa vai, conversa vem, Léo Ortiz joga, Léo Ortiz dá entrevista dizendo que quer jogar no Flamengo, Léo Ortiz continua sendo super profissional, treinando normalmente, jogando normalmente, se destacando com a camisa do Red Bull Bragantino. Eis que, agora, nessa semana, quando os dirigentes do Flamengo viajaram para São Paulo para negociar tete a tete, olho a olho com o Red Bull Bragantino e os representantes do atleta, o Flamengo virou e falou assim, Red Bull Bragantino, vamos lá, a gente paga 7 milhões de euros de maneira fixa, 37 milhões de reais, mais 1 milhão de euros em bônus, 5 milhões de reais em bônus, através de metas. É pegar ou largar.
Os representantes do jogador e o jogador, que tinham direito a 25% da negociação, abriram mão. Falaram, Red Bull Bragantino, esses 25% vocês podem pegar, fica com vocês. Beleza. O jogador conversou novamente com a diretoria do Red Bull Bragantino, falou, é um projeto de vida, é o grande momento, não vou ter outra oportunidade, estou com 28 anos. Beleza. Aí na última sexta-feira, tudo se acertou, o Red Bull Bragantino aceitou os 7 milhões mais 1 milhão em metas, ou seja, uma operação totalizando 8 milhões de reais. E aí, o impasse foi, joga ou não joga contra o Botafogo pela terceira fase da Libertadores? O jogador virou para a diretoria do Red Bull Bragantino, não faz o menor sentido eu entrar em campo contra o Botafogo. Não tem porquê, eu não quero. Por favor, Red Bull Bragantino, não faça isso comigo. O representante também pediu o Red Bull Bragantino, o Flamengo virou para o Red Bull Bragantino e falou, olha só, desse jeito não. Olha o risco que o jogador vai correr e se ele se machucar, a operação não pode ser finalizada. E aí o Red Bull Bragantino, na noite de ontem, quem me acompanha lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @VNCasagrande, vocês perceberam na sexta-feira que ficou tudo acertado. O Red Bull Bragantino aceitou liberar o jogador antes do jogo contra o Botafogo. E nesse sábado, o jogador foi ao CT do Red Bull Bragantino, não treinou, se despediu dos companheiros de Red Bull Bragantino e chega nessa semana. A ideia é que ele chegue até terça-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, ao técnico Tite, e iniciar sua trajetória com a camisa do Flamengo. O contrato até o fim de 2028 já está assinado, isso tudo já está acertado. O Flamengo em breve vai anunciar a contratação do jogador nas redes sociais. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a diretoria do Flamengo foi bem, foi mal? Quero a opinião de vocês. O Flamengo está pagando, pode pagar 8 milhões de euros num jogador do Red Bull Bragantino, que tem atualmente 28 anos e que tem uma convocação em sua carreira para a seleção brasileira, quando o Tite era o treinador e o Tite agora no Flamengo pede a contratação desse jogador. Na minha opinião, não chega para ser titular. Pelo nível dele? Não. É porque Léo Pereira e Fabrício Bruno estão jogando muita bola. Mas o Léo Ortiz tem condições, sim, de brigar pela titularidade. O Davi Luiz, por exemplo, hoje é reserva absoluto, digamos assim, um bom reserva. Um reserva de luxo. Mas o Léo Ortiz, ele chega muito bem para brigar por essa titularidade no time do Flamengo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram dos bastidores? Enfim, gostaram das informações? Podem comentar à vontade. Tamo junto. Um beijo para vocês. Um forte abraço e fui! Então, rapaziada, é isso aí. Ficamos com o giro de notícia do Flamengo. Vem Casagrande, então, as informações aí de bastidores do Léo Ortiz. Jorge Nicola também tem informações importantíssimas aí do Flamengo. Você que ficou no vídeo até aqui, não se esqueça de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para fortalecer o nosso trabalho. Tá trazendo vídeo diariamente aí do Flamengo, tá bom? Vocês que são representante aí da torcida rubro-negra, já deixa aí o seu like, seu joinha, e se quiser se tornar membro do canal, pode se tornar membro aí, que não tem BO nenhum, valeu? Agora a gente vai ficar por aqui. Um forte abraço no coração. Tchau, tchau, fui. Te vejo aí no próximo vídeo, hein? Não esquecem de ativar a notificação. Valeu, fui.